dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui dos Mistérios do Oráculo. Eu me chamo Daniele Serra, eu sou taróloga e oraculista e venho falar para você hoje sobre a cartomancia do futuro. O que tem nessa cartomancia? O que a gente pode esperar da cartomancia do futuro, né? Hoje, no meio da IA, aí surpreendendo, substituindo aí profissionais no mercado, né? Existem pessoas que já estão buscando a IA para aprender. Então, hoje eu venho falar sobre essa cartomancia do futuro. O que é a cartomancia, né? O que é a cartomancia do futuro? O que a gente pode estar abrangindo aí falando sobre isso, né? A cartomancia, ela é marcada, né, por uma sabedoria tradicional de um oráculo. Antigamente, a cartomancia, ela era passada de geração para geração. A mãe jogava carta, que ensinava a filha, que ensinava a avó, que não sei o quê. Hoje em dia, não tem mais isso. Hoje em dia, a pessoa vai lá, compra um curso online ou vai procurar aprender na IA a estar realizando ali essa leitura. E isso, essa conexão com essa intuição, essa sensibilidade, ficou dispersa, tá? Ficou dispersa, né? E aí, o que aconteceu? A tecnologia, ela está mudando tudo, tá? Então, a cartomante e a taróloga, hoje em dia, ela deixa de ser intuitiva para ser aquela pessoa que lê o significado na IA e fala para você, tá? Infelizmente, isso é muito comum, né? É muito mais ali, em vez da pessoa estar utilizando o oráculo, a intuição e todas as ferramentas que nós temos, ela acaba se corrompendo ali para a inteligência artificial. Então, eu me chamo Daniele Serra e hoje eu venho falar sobre a cartomancia do futuro, que esse cenário todo mudou. Mas antes de tudo, você dá o seu like, se inscreve no meu canal e clica no sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo. E se você quiser saber mais, aqui eu tenho curso de baralho cigano, de Kipper, vai entrar o baralho de Maria Padilha, vai entrar a Sibila. Aqui nós somos uma escola especialista em oráculos, tá bom? Então, vamos falar aí sobre essa cartomancia. Eu mesma, eu não vim do futuro, não comecei na época da IA, eu jogo cartas desde os 10 anos, né? Aprendi comprando uma revistinha na banca de jornal, e dali fui, fiz vários cursos, me especializei, atendi em eventos, atendo muito na rede social, já joguei para mais de 1.000 pessoas, né? Já teve evento aí de eu realizar 100, 150 jogos em um evento. Então, já tem uma estrada aí, já tem um nome aí, né? Então, assim, mas eu aprendi sozinha, né? Depois é que eu realizei cursos para me aperfeiçoar, mas na minha família não tem ninguém que joga cartas. A única pessoa que tinha, eu não conheci, foi minha bisavó, tá? E essa minha bisavó, ela morava em Recife e quando ela morreu, eu nem era nascida. Ela era cartomante. Então, hoje em dia, essa sensibilidade ela está cada vez mais dispersa. Por quê? Com a criação da inteligência artificial, as pessoas estão pulando para lá e jogando as cartas e pedindo para elas lerem. Só que essa inteligência artificial, ela foge um pouco da nossa realidade, ela foge daquele poder intuitivo, porque ler cartas é muito mais do que você decorar códigos, é muito mais do que você olhar e falar o significado de uma carta. Ah, o cão, ele é amigo, ele é parceiro. Tá, mas e aí? O que mais que o cão tem?
O cão é firme, o cão é racional, o cão é leal, o cão é fiel, o cão é parceiro, ele é seu amigo verdadeiro. Mas e quem está do lado? E quem está do lado dele? Né? Isso tudo vai fazer com que você desperte ali essa leitura para esse oráculo, né? Então, essa questão de você não decorar, de você entender, olhar na alma, né? O cão, ele carrega consigo também a admiração, né? E isso é algo muito importante aí dentro de um relacionamento, tanto de amizade quanto de parceria, do que for, né? Então, a leitura, ela não pode ser assim só códigos. Ela precisa daquele toque humano. Ela precisa daquele olhar, daquela sensibilidade, mas hoje, quando a gente está jogando cartas aí com a galera, no online, que tira foto, grava áudio, você não sabe o que aquela pessoa está ali por detrás. Então, se você está aí do outro lado da telinha e você quer aprender a arte da cartomancia, é super válido você começar os seus estudos sozinha, é super válido você tá iniciando ali, né, buscando conhecimento, agregando esse conhecimento, mas é importante você consultar alguém que realmente tenha experiência, tenha uma bagagem, tenha algo para te passar, né? Isso é super importante, né? Então, a leitura de cartas, ela não vai te trazer esse destino final. Ela não vai te dizer sim, ele volta, sim, ele não volta, sim, eu vou ser chamada para o emprego. São tendências, são conselhos práticos. E o futuro, ele é provável você criar, é possível você criar um futuro, né? Então, dentro da leitura ali de cartas, é muito comum você estar incluindo ali outras profissões, tá? Como como ali o coaching, né? Uma terapia holística, uma constelação familiar, uma sessão de regressão de vidas passadas, né? Uma PNL, né, que é uma programação neurolinguística, para promover mudanças comportamentais efetivas ali, né? Então, hoje, antigamente, né, as consultas eram como? Você ia até aquela pessoa na casa dela, ou no espaço, ou no terreiro, e se consultava. Hoje em dia, você faz tudo online. Então, a cartomancia do futuro, ela é assim. Só que é muito bacana, eu realizo, porque eu gosto. Eu gosto de realizar as minhas consultas por videochamada, porque eu quero olhar o rostinho do meu consulente, eu quero saber como ele está, eu quero, né, eu quero conhecer aquela pessoa ali, né, e quero valorizar, quero fazer essa troca, porque essa troca é super importante, tá? Para poder agregar ali na vida da pessoa, né? Então, essa conexão por videochamada, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que você se conecte com aquele consulente, com que você sinta a energia dele, você vai ver como ele está. Porque ler cartas não é só você abrir um papel, não é só você abrir um oráculo. Você precisa sentir a energia daquela pessoa, você precisa puxar a energia daquela pessoa, né? Então, existem, né, leituras em aplicativos de tarô. Gente, isso não existe. Ali é uma máquina. Mas é o que a gente está encontrando aí quando a gente fala de futuro, né? São leituras rápidas para o dia a dia, que tem aplicativo, rede social, sabe? E que vai continuar em alta aí, oferecendo doses diárias de reflexão, mas que isso você, como ser humano, pode fazer. E isso é super importante. Eu sempre ensino aos meus alunos a realizar ali aquela cartinha do dia, para ele se conectar àquela lâmina, para ele se conectar àquele oráculo, né? E aí sim
ele vai conseguir desenvolver ali a leitura, né. Existem plataformas, né, de atendimento de pessoas, né, assim, eu já trabalhei em plataforma respondendo por chat, atendendo por chat, né. E isso é bem bacana, isso vai estar super em alta aí com essa era de aquário que nós estamos vivendo, isso vai estar super em alta, né. Agora, vale deixar aqui registrado que a inteligência artificial, ela não vai substituir os tarólogos. Ela não vai substituir eu como professora de cartomancia. Ela não vai substituir você ou meu colega que está ali te dando aula, tá? Ela não vai, porque ela é uma ferramenta que ela serve para te dar um suporte, para te dar ideias, para te dar um caminho, para te dar uma orientação, tá? Mas ela vai ser um aporte. Por exemplo, aqui em alguns momentos eu jogo tarô. Tarô, para quem conhece, é simbologia pura, né? Mas eu tenho vergonha de dizer que às vezes uma simbologia eu não conheço, né? E aí eu jogo ali na IA e já busco aquele significado e já lanço aquilo ali para o meu aluno, né? Esse papel a IA cumpre muito bem, mas ela nunca vai te substituir, porque o aluno ele precisa daquela essência, ele precisa daquela explicação, sabe? Ele precisa daquele suporte, né? E isso somente o ser humano pode oferecer, tá? Então, assim, a IA ela vai super popularizar aí o mundo, né? É uma ferramenta muito poderosa, mas ela é um suporte, mas ela não substitui. A IA, ela vai fazer o quê? Ela vai analisar o padrão. Ela vai analisar aquela simbologia, aquela combinação e vai dar a interpretação, mas vai faltar a essência. Falta aquele além, que isso só o ser humano pode dar, né? Existem aplicativos, né, que fazem mapa astral, que fazem mapa numerológico, né, que geram leituras de tarô personalizada, mas eles não vão substituir nós, seres humanos. Então, se você está aí do outro lado, quer migrar de carreira, quer realizar uma outra formação, quer mudar o seu rumo, tá na hora de você pegar ali esse conteúdo que você tanto aprecia e utilizar como profissão, porque foi isso que eu fiz na minha vida, né? Eu exerci a enfermagem por 17 anos e hoje em dia eu vivo do meu baralho. E não me arrependo, é maravilhoso, né? O retorno que eu tenho, os alunos encarando aí o mercado de trabalho, né? É um desafio diário, é um desafio, né? A cartomancia é uma profissão autônoma, você acaba desenvolvendo técnicas e você precisa se lançar. E isso acontece. Eu ajudo o aluno aí naquele passo a passo até ele chegar aonde eu cheguei, né? Mas, assim, o toque humano nas leituras sempre faz aquela diferença. Sempre, porque você tendo a conexão ali com o seu consulente, você vai conseguir chegar além, tá? Então, se você for lá no meu Instagram, aproveita que tu tá vendo esse vídeo, vai lá e já me segue, que é o @netunomístico. Lá tem uma IA de tarô que eu botei, que ela é bem bacana. Ela dá respostas assim, e os consuletes acabam vindo me procurar, porque diz que a minha IA respondeu, né, ali a situação que eles estavam perguntando e eles queriam confirmar comigo. E isso é muito bacana, né? E as avaliações são super positivas, né? Mas aquele toque humano, a inteligência artificial nunca vai substituir. Então, a tendência é uma maior profissionalização dentro do ramo esotérico, tá? É você formar profissionais cada vez mais ricos, sabe? Cada vez mais com muito mais conhecimento e muito mais sensibilidade para passar para o outro aquela informação, aquela mensagem que tem que ser passada com cuidado, com clareza, com orientação, tá?
Então, existe uma tendência de a formação ela ser muito mais profunda, muito mais ética, tá? Existe ali a formação profissional, ela vai crescer, ela vai expandir, tá? Então, a gente precisa ter o quê? Foco na ética, tá? O foco é na ética. E haverá uma ênfase maior em respeitar o livre-arbítrio do consulente e evitar previsões alarmistas e fatalistas. Porque quando você realiza essas previsões fatalistas, você acaba despertando várias síndromes dentro do seu consulente, como uma ansiedade, uma síndrome de pânico. Ele pode até tentar um suicídio se ele for sair de uma consulta mal orientado, né? Não é fácil você, dentro de uma consulta, receber: ah, sua mãe vai morrer. Ah, o seu marido vai te largar. E você vai perder o emprego. Gente, isso não existe. Você não pode falar isso para o seu consulente. Não, sim. Precisa haver uma conversa, precisa haver uma sensibilidade, saber transmitir de uma forma que isso não vai alarmar. Olha, sua mãe vai passar por uma grande transformação. Eu vejo que no seu trabalho você está num processo de fim de ciclo, mas que haverá uma nova fase, que vai ter isso, aquilo outro, que o oráculo está te intuindo, né? E você vai perder o emprego, e seu marido vai morrer. Esses profissionais que fazem isso vão acabar, vão se extinguir do mercado. Isso aí tende a não expandir, a não crescer. Então, essa sensibilidade, se você tem esse lado, né, sensível, esse lado mais místico, tá? Vale a pena, né? Agora, não entra para cartomancia pensando que ela é só uma forma extra de você ganhar dinheiro, porque não é. A cartomancia ela é uma profissão, ela é regulamentada pelo CBO, você paga o seu INSS, né, a sua aposentadoria ou a sua previdência privada pela cartomancia. Ela é reconhecida como profissão. Então, isso vale a pena você fazer. Invista em você, acredite em você. Só que eu já vou te dar um recado. Não vai achando que é fácil. Ah, eu vou ali, vou jogar umas cartinhas e acabou. Não. Isso aqui é dedicação. Isso aqui é compromisso. Não é um freelance. Não é que você trabalha quando dá. Você precisa ter um horário CLT para você trabalhar para você. Porque se você não realizar conteúdo, se você não tiver uma rede social estruturada, se você não tiver com a sua cara no sol, você não vai ter cliente. E aí você vai dizer que eu estou mentindo e que a cartomancia não te serviu. E, na verdade, ela te serve, desde que você encare ela com responsabilidade e como uma profissão. Você precisa fazer vídeos. Ah, eu não tenho cliente, hoje eu vou para a praia. Não, isso não existe. Você precisa gravar. Você precisa ter um roteiro, você precisa ter conteúdo. Sabe? Você precisa falar. As pessoas precisam te ver. Quem não é visto não é lembrado. Então, lembre-se que a gente precisa estar na rede, você precisa ter um movimento. O mundo hoje é social, é isso aqui. Não existe mais, eu vou para a feira ali. As feiras, elas não vão acabar. Elas não vão acabar, mas elas vão dar uma enxugada. Porque o mundo é digital, é era de aquário, é eletricidade, é comunidade, é o mundo, é a expansão, né? E Urano ali entrando em Gêmeos vai fazer com que essa comunicação se alastre ali. E isso vai acontecer agora, em maio de 2026. Então, se você quer entrar para a cartomancia, esquece procrastinação. Esquece o eu trabalho quando eu quero. Não existe isso. Você pode ter um grande salário? Pode. Desde que você acredite em você e trabalhe de verdade, com senso e responsabilidade. Então,
Não diga que a cartomancia não dá dinheiro. Muitos desmerecem a gente, mas sabe que eu tinha uma carreira totalmente estruturada e eu abandonei tudo para viver da cartomancia porque eu ganho muito mais aqui do que eu ganhava como enfermeira. E a paz que eu tenho, né? E eu durmo na minha cama. Nossa, isso não tem preço, né? Então, assim, se você tem esse senso de responsabilidade, se você se compromete com você, se você se compromete que não vai procrastinar, vambora. Vem que eu tô te esperando. Entra lá no meu site www.netunomístico.com.br. Vem que a gente vai conversar aí sobre esses cursos que você quer fazer, se despertar para a espiritualidade, tá? Que você quer desenvolver aí, tá bom? Eu espero que essa live tenha sido super, que esse vídeo, né, tenha sido super válido para você e que agregue muito aí na sua vida, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Vai lá na rede vizinha, vai lá no Instagram e segue @Netuno Místico, que você vai ficar por dentro de tudo dos meus cursos, da minha mentoria, de tudo, 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 tá? Vem, vem, só vem. Beijo, tchau, tchau.